Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Já é madrugada, mas eu estou sem sono, então eu resolvi, vim meditar aqui na palavra. Quando eu abri aqui a minha Bíblia, caiu no Salmo 51. Então eu quero compartilhar com vocês, o que diz o Salmo 51, que a oração, desse Salmo 51, ele começou aqui em 2 Samuel, no capítulo 12. O profeta Natan repreende a Davi, o título aqui da Bíblia. E o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próprio filho, ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Louvado seja o nome do Senhor, A misericórdia do Senhor é grande, sobre as nossas vidas. Mesmo quando nós erramos, a misericórdia do Senhor nos alcança. Poucos homens cometeram pecados tão graves como Davi, mas também poucos voltaram para Deus tão arrependido quanto ele. O arrependimento sincero de Davi levou a buscar o perdão divino e a purificação do seu coração e a renovação da vida, tornando o homem segundo o coração de Deus. Os primeiros 20 anos do reinado de Davi foram assinalados por brilhantes conquistas, mas os 20 anos restantes marcados por obscuras experiências. Durante anos, Satanás explorava o seu ponto fraco, levando-o gradualmente ao pecado e à vergonha,
Finalmente, quando Deus foi ao seu encontro através de Natã, ele se aquebrantou e permitiu que Deus fizesse dele um vaso novo, que está em Jeremias 18, de 1 ao 6. Somos uma nova criatura pelo poder de Deus. Podemos ficar desesperados por algum pecado grave que tenhamos cometido, mas não Deus. O Senhor envia a nós a palavra de Deus, dos seus profetas, a Bíblia, né, com certeza, com o intuito de nos restaurar a imagem do seu Filho. Não podemos expiar nossos pecados, nem apagar as nossas transgressões. Não podemos purificar o nosso coração, nem tampouco impedir as tentações. Sentimos-nos fracos para controlar nossos pensamentos, nossos desejos e a nossa imaginação. Porém, a boa notícia é que, tal qual Deus perdoou e restaurou a Davi, pode perdoar e restaurar-nos também. O amor de Deus nos é oferecido como a Davi. Digamos, então, este amor diz respeito a mim especialmente e a você também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá em Jeremias 18, de 1 a 6. O que o Senhor tem a nos falar? Jeremias 18, de 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, a casa de Israel? Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Agora aqui nós vamos olha, para o nosso ponto principal, que é a confissão, que é o Salmo 51, que depois do rei Davi ouvir essas palavras, do profeta Natã, ele foi à casa do Senhor, foi ao templo, e foi conversar com Deus. E essa conversa com Deus é a conversa que nós temos sempre, todos os dias, Que nós pedimos, pelo menos, eu reconheço que eu sou falha, que eu sou pecador, que eu sou pó, que eu sou cinza, mas a misericórdia do Senhor, ela tem me alcançado todos os dias da minha vida, E creio que a minha casa também, a minha família, a minha descendência tem sido alcançado pela misericórdia do Senhor, porque muitas vezes nós amamos o nosso irmão, muitas vezes não, sempre, Nós amamos o nosso irmão e nos aborrecemos também contra o nosso irmão, E magoamos também, Porque Deus diz que nós sejamos tardio ao falar e sejamos sábios a ouvir, mas muitos fazem o contrário, Eles primeiro lançam a palavra, depois que eles ouvem a sua própria palavra e se arrependem da palavra lançada. Mas o mal já foi causado, porque a palavra, muitas vezes, é como uma espada de dois gumes, a qual fere a nossa alma, fere o nosso intelecto, Fere as nossas emoções. E assim Davi, ele foi ferido
pelas palavras do profeta, mas ele reconheceu a sua falha e foi aos pés do Senhor, né? Que isso nós deveríamos, que Deus nos convida a sermos imitadores dele, porque nós venhamos buscar a santificação em Cristo. Para nós buscarmos a santificação, nós precisamos ter um coração arrependido e contrito, assim como Davi teve, né? Quando ele fez essa confissão de fé, essa oração ao Senhor, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formada, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e suste-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha alma louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos ao teu altar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui no versículo 10, que diz assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui fala de um novo coração. Este salmo, né, é um salmo penitencial e foi composto por Davi depois do seu grave pecado com Betseba. Com a angústia e o arrependimento lhe corroendo o coração, Davi expressa seus sentimentos para que outros pudessem aprender da sua vergonha e dos seus anseios. O centro deste salmo, ele revela a sinceridade do arrependimento de Davi. Davi entendia que não adiantava prometer para Deus fidelidade sem antes pedir uma mudança no coração. Quando nossas atitudes, ainda que perfeitas, não procedem de um coração que ama verdadeiramente a Deus, nossa religião não passa de um legalismo disfarçado. A prática da religião sem mudança de coração é o cristianismo da força da vontade. A obediência resultante de um coração transformado por Cristo é a verdadeira conversão. A religião da força da vontade pergunta: quem é o meu próximo? A religião do novo coração ajoelha-se e ajuda. Acredito que você já tenha pedido a Deus um novo coração. Talvez agora mesmo você se lembre de algum pecado que a deixe deprimida. O desejo de ser outra pessoa. Quem sabe você já derramou
muitas lágrimas, reconhecendo que precisa mudar alguma coisa em sua vida. Se você se sente como Davi, as boas novas para você é: eu lhe tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, que está em Ezequiel 19, né? Que muitas vezes as pessoas têm um coração tão duro, tão amargo, tão petrificado das emoções, que acaba magoando as pessoas, acaba falando coisas que não deve, não examina-se a si mesmo, não ouve a si próprio. A palavra é lançada de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas eu creio, né, que para todo mal, né, para todo dia que Deus nos dá ao seu próprio mal, né? Que Deus venha nos dar sabedoria, venha nos dar o entendimento e o discernimento da sua palavra, para que nós possamos ouvir, ler, entender, discernir e aplicar. Aplicar com sabedoria, com entendimento. Para isso Deus nos chamou, para pregoar as boas novas do reino. É fazer, mostrar, assim como o profeta Natan mostrou, né? Porque ele falou por parábolas. E o Senhor, Ele nos ensina por parábolas. Ele nos repreende por parábolas, para nos fazer entender o nosso erro, que nós não somos nada. Né? Em João 15, nós não somos nada. Nós éramos como uma erva daninha, o zambuzeiro, como diz meu pastor, né? Mas o Senhor achou graça em mim e em você e nos enxertou nele próprio, porque ele é a videira verdadeira e ele espera que nós demos fruto e muitos frutos para a sua glória, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem amor, né, é impossível proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Cristo. Por isso que quando eu me converti, né, eu fiquei feliz, estou feliz até hoje que estou proclamando, que estou compartilhando a palavra de Deus. Porque assim como eu consegui, né, me perdoar, como eu consegui ficar de pé, me firmar na rocha, né, a dar frutos, fui enxertada em Cristo e a dar fruto, e os frutos eu estou compartilhando através, né, desse vídeo, através da palavra do Senhor, que você queira ou não, mas Jesus está voltando, portanto, arrependei-vos e preparai o vosso caminho, porque Jesus está voltando, que acredite ou não, Jesus está voltando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Leiam a Bíblia, busque a presença de Deus, busque mais desse Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo nos faz, né? Nos abençoa. Ele nos dá chuva seródica, nos dá o sol, nos dá uma manhã radiante, que seja quente, que seja frio. O importante é que o Senhor nos abençoe a cada dia, não só a nós, mas a nossa casa, a nossa família, porque nós não somos um único, nós somos um coletivo, a coletividade, a tua igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus, boa noite, Jesus abençoe a tua casa, a tua família, a tua parentela, o teu trabalho, o teu casamento, os teus filhos, que são a herança, que são os frutos que Deus te deu. Amém? Glória a Deus.